Estimados Padre Adenilson, Padre Pedro Paulo, estimado Diácono Marquinhos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que colaboram conosco nesta liturgia, como também vocês que em casa nos acompanham, rezando conosco, alegrando-nos conosco pela maior de todas as notícias que a terra poderia ouvir. Cristo ressuscitou e nós com Ele, para uma vida nova, para que tenhamos a compreensão do projeto do Pai que terminou com a vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir é cheio de significado para nós, para a nossa vida, para a nossa alma. É um comunicado da alegria, é uma graça que supera todas as outras graças, e é a certeza de que a última resposta é sempre aquela dada por Deus a toda a humanidade. Os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, estavam naquele sábado totalmente acabrunhados. Jesus havia sido crucificado e Jesus, sabemos, morreu ontem, sexta-feira, às 3 da tarde. A partir das 6 começavam o Shabat, o que significa dizer que era preciso um grande repouso. Todo mundo devia estar em casa para celebrar não apenas o dia de sábado, mas de um modo especial para recordar os grandes feitos de Deus que os tirou do Egito. É a grande festa do povo de Israel. É a sublimidade da obra de Deus que libertou o seu povo. É a certeza de que aquele que o tirou das mãos do faraó, os guiou através de suas mãos, os levando até Canaã, a terra prometida, até Israel, até o lugar preparado para que ali pudesse nascer não apenas uma nação, mas um povo amado por Deus, que haveria de nos dar aquele que era o esperado de todo Israel, resgatando toda a história e transformando toda a existência humana. Resultado, os apóstolos, aqueles que estavam perto e alguns discípulos de Jesus, com exceção daqueles que haviam fugido, só tiveram 3 horas para tirar correndo Jesus da cruz, colocá-lo envolto nos panos, colocar o pano funeral sobre a sua cabeça e levá-lo até o sepulcro. Jesus não havia sido totalmente enterrado, porque o judeu do passado e de hoje tem que ser coberto por terra, porque afinal de contas Deus havia dito ao povo de Israel: tu és pó, e a forma de enterrar tinha que ser completa, lançando com as próprias mãos dos familiares e dos amigos a terra sobre o cadáver. Portanto, eles não podiam fazer isso naquele dia, durante a sexta-feira à noite e o sábado até 6 da tarde, porque eles estavam proibidos pela lei religiosa do povo de Israel. Portanto, o sepultamento de Jesus foi indigno. Os seus olhos certamente não foram totalmente fechados. Ele não havia sido banhado como até hoje faz o povo de Israel. Era necessário um banho ritual. E aliás, se para um defunto normal era preciso lavar o corpo, imagine como estava o corpo de Jesus, coberto de sangue, coberto de terra, porque ele caiu algumas vezes, coberto de suor, porque o seu andar até a cruz o fez transpirar profundamente. E certamente a imagem devia ser a mais terrível possível. Havia passado o sábado, e agora, no primeiro dia, na primeira-feira, 2 mulheres, movidas pela caridade, foram dar a dignidade ao corpo de Jesus. Ele merecia isso.
Elas saem com os olhos que deviam purificar aquele corpo dilacerado pelos açoites. Elas foram lá para fechar dignamente os olhos de Jesus. Elas foram lá para tirar aquele primeiro pano e colocar agora um linho mais digno sobre o corpo do seu Senhor. Elas foram lá para colocar os ramos de oliveira atrás da orelha de Jesus, da direita e da esquerda, para que assim, quando ele chegasse diante de Deus, Deus soubesse que ele era o filho de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim essas mulheres foram para fazer um grande ato de caridade para aquele que lhes fora profundamente caridoso, resgatando suas vidas de um modo especial. Havia um coração ali profundamente agradecido. Era o coração de Maria Madalena. Jesus havia arrancado daquela mulher 7 demônios. Jesus havia amado. Os homens quiseram o seu corpo. Jesus quis a sua alma. E desse modo, aquela mulher renascida pela força do verdadeiro amor, estava ali para dar a última dignidade ao corpo do seu Senhor. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, entre aquele momento de escuridão e um sol que horas depois haveria de nascer, aquela noite tão densa, tão tensa e tão triste, viu um novo momento para toda a história da humanidade. O sol nascente estava ali, naquele local, iluminando toda a humanidade. O sol nascente, que é Jesus Cristo, iluminou aquele túmulo tão fechado e tão triste. Jesus ressuscitou e uma graça nova foi dada àqueles que jaziam nas trevas e de um modo especial resgatando toda a humanidade pela força da salvação que nos foi dada através da sua morte e da sua ressurreição. É bonito perceber aquilo que nos disse o Evangelho. O anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi feita com a dignidade do céu. O anjo não apenas foi testemunha daquele que se levantou para uma vida nova. O anjo não apenas foi testemunha dessa grande graça que quem dera a nós pudéssemos também ter enxergado, mas ele próprio, com a dignidade e a tranquilidade de quem sabia que alguém iria ali aparecer pelo amor prestado ao seu Senhor, ele se sentou na tranquilidade de quem espera e ao mesmo tempo na alegria de quem viu a graça do momento de que Jesus estava saindo do sepulcro. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto o anjo estava ali, na tranquilidade, da alegria de ter visto a imensidão da luz daquele que era o seu Senhor, aquele anjo testemunhou o céu presente diante dos seus olhos. Aquele anjo contemplou o mesmo Deus que ele conhecera no céu e que agora ele via redivivo na terra. O mesmo anjo que havia contemplado a beleza da glória de Deus no mais alto do paraíso, agora havia a ressurreição de Jesus Cristo, que pela força do Pai e pela graça do Espírito Santo renascia para uma vida nova, para que nós pudéssemos viver um dia a mesma graça que Ele nos antecipou. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, as mulheres chegam, elas buscam o defunto, elas estão ali preparadas porque querem dar dignidade. Elas ainda choram, recordando toda a obra de Jesus. E eu posso imaginar que naquele passo lento daquelas mulheres, indo para o sepulcro, quanta tristeza elas manifestavam, recordando as alegrias do passado. Certamente naquele coração as perguntas deviam ser: será que não valeu a pena
a multiplicação daqueles pães? Será que não valeu a pena a transformação daquela água em vinho? Será que não valeu a pena o testemunho dos apóstolos que viram Jesus andando sobre as águas? Será que não valeu a pena o testemunho de Pedro, Tiago e João que viram a sua transfiguração? Será que não valeu a pena aquilo que ele fez, principalmente pelo povo, mas principalmente para a nossa vida? E Maria Madalena dizia: será que não valeu a pena? Eu vi, ele transformou a minha vida, ele transformou a minha história, tudo isso foi perdido. E elas chegaram finalmente ao sepulcro. Mas, para a surpresa daquelas mulheres, lá estava, na tranquilidade, aquele que foi enviado por Deus do céu para lhes dar a boa notícia. Vocês estão procurando o quê? E eu posso imaginar que ao verem a visão do anjo, aquelas mulheres ficaram tão atordoadas, como ficou naquele instante a Virgem Maria, como ficou, não é, no passado São José, que viu o anjo através de um sonho, como também Zacarias, que ficou atordoado ao ver a imagem de um anjo na sua frente, e assim por diante. Pois bem, elas, atônitas, sem saber o que fazer, ainda ali com os frascos preparados para a unção, perguntou: o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês estão procurando? Um morto? Um corpo? Não está aqui, ressuscitou. Corram, vão dizer aos apóstolos, testemunhem essa graça para todo o universo. A alegria voltou para vocês. E o Evangelho nos diz que essas mulheres, cheias de medo, cheias de espanto, mas ao mesmo tempo cheias de uma profunda alegria, porque foram capazes de recordar o que Jesus havia dito e foram testemunhas primeiras dessa grande graça, saíram correndo, desesperadas, para anunciar aos apóstolos a grande graça dada para toda a humanidade. E é bonito perceber a beleza do encontro. O Evangelho nos diz que Jesus correu até elas. Jesus foi ao encontro dessas mulheres, porque ele precisava se mostrar inteiramente para elas, para que elas acreditassem naquilo que o anjo falou, para que os seus olhos pudessem ver a graça daquele que ressuscitou, e para que as suas mãos pudessem tocar, porque elas se lançaram no chão, os pés daquele que é verdadeiramente o Senhor. E depois dessa experiência, elas atenderam ao pedido de Jesus: vão lá, tirem a tristeza dos meus apóstolos, tirem a tristeza dos meus discípulos, anuncie a grande graça que agora se manifesta a todo o universo. Eu ressurgi. Eu fiz valer a pena aquilo que pratiquei antes. Eu confirmo agora a última resposta do projeto do Pai. E essa resposta é a vida. E essa resposta é a alegria. E essa resposta são os aleluias que a humanidade vai dar. Porque mesmo sofrendo as consequências do pecado cometido pelo homem, pela maldade humana, mesmo pela passagem na cruz, a ressurreição será a última resposta. E assim, essas mulheres vão, anunciam e manifestam pela graça do testemunho de terem visto Jesus a beleza de uma vida nova. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça dessa noite nos envolve a todos. Felizes somos nós que, mesmo sem termos visto, acreditamos nessa obra do Pai para a salvação da humanidade. O sangue de Jesus não foi à toa. Era preciso dar esse testemunho para que Ele próprio, vivendo nossas dores, pudesse nos manifestar que agora as portas do paraíso estão verdadeiramente abertas para todos nós.
Agora Ele dá resposta para os medos que sentimos, os medos diários, o grande medo da epidemia, o grande medo da violência, o grande medo do mal que nos circunda e principalmente o medo que temos de perder a nossa vida e a nossa alma. Ele vai nos dizer pela sua ressurreição: agora é vida nova. Agora é tempo de entender a beleza do céu. Agora é tempo de viver a grandiosidade daquilo que você não imaginou no passado, mas aquilo que eu desejo para a sua vida. Agora é plenitude. Agora é Deus em nosso meio. Deus que naquele momento acabrunhou toda a obra de maldade feita por Satanás e por seus sequazes. Agora Deus cala a boca do diabo para manifestar através da sua vida um grito de aleluia e de glória que deve ressoar por toda a terra, porque Ele está vivo. E como cantamos, porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Porque Ele está vivo, eu posso transformar o dia de hoje. Porque Ele está vivo, eu tenho fé. Porque Ele está vivo, a minha vida será verdadeiramente nova. Assim, meus queridos irmãos e minhas irmãs, agradeçamos ao Pai do céu por nos ter dado a possibilidade de viver no paraíso. Agradeçamos a Deus do céu por nos ter dado a resposta que nós precisamos, resposta de vida. Agradeçamos ao Pai do céu por nos ter dado o testemunho do seu Filho e principalmente essa vida entregue por amor, mas ressurgida para a nossa salvação. Que essa Páscoa, portanto, seja um sinal visível da graça de Deus. Nós que clamamos pelo Senhor, pela sua presença, principalmente cada um de vocês que gostaria de estar aqui nesse momento conosco celebrando a sua Páscoa. O Cristo ressuscitou, visita você nesta noite. O Cristo ressuscitou, vai nos fazer superar essa pandemia. O Cristo ressuscitou e nos abriu as portas do paraíso. Para nós que ficarmos, vamos transformar esse mundo em um mundo melhor. E para aqueles que partiram para a casa do Pai, que o Senhor os acolha, porque agora, finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, as portas do paraíso nos foram abertas. E agora somos nós e Deus, numa vida que deve ser sinal de eternidade, enquanto caminhamos nesse mundo, e de um modo especial para aqueles que agora contemplam face a face o ressuscitado, o Senhor, aquele que é verdadeiramente a alegria da nossa vida. E em meio ao júbilo desta noite e a alegria da palavra que nos foi dada pelo anjo e pelo testemunho daquelas duas mulheres, eu gostaria de recordar para vocês, por meio de uma história, o que nós devemos fazer frente às cruzes do dia a dia, para que nós possamos viver uma vida renascida pela graça de Deus e também pelo esforço que nós devemos manifestar, porque desejamos vida e vida em abundância. E a história diz isso, diz o seguinte: havia um homem muito rico e muito poderoso, e ele tinha uma coleção de cavalos. Havia um cavalo que era especial, era o mais caro, e esse homem nutria uma admiração pelo porte e pelo jeito daquele cavalo. Ninguém sabe porquê, talvez alguém tenha deixado a porteira aberta, o cavalo fugiu. E durante um dia os empregados tentaram encontrar aquele cavalo e não conseguiram. Mas no dia seguinte, um funcionário desconfiou que o cavalo talvez tivesse caído em um buraco que havia naquela fazenda. Foi até lá. Dito e feito, o cavalo estava lá embaixo, a cerca de 10 metros de profundidade.
Eles tentaram tirar o cavalo, mas não conseguiram. Por isso, chamaram o patrão. E o patrão, homem rico, inteligente, poderoso, olhou para o cavalo e depois de ver que os funcionários já estavam esgotados, porque tentavam tirar o cavalo e não conseguiam, resolveu dar uma sentença. Ele disse: esse cavalo realmente é muito caro, mas eu tenho dinheiro suficiente para comprar um outro. Não percam tempo com ele. Já que vocês estão aqui, peguem essas pás que estão aí ao lado de vocês e joguem terra sobre esse cavalo e o enterre, porque de nada vai adiantar deixar ele aí sofrendo e nós não vamos perder tempo com um animal. Pois bem, os homens, mesmo entristecidos, tiveram que obedecer ao patrão e com as pás começaram a jogar terra sobre o cavalo. E aquele cavalo, quando viu a areia vindo lá de cima, não teve dúvida. Começou a lançar as costas de um lado para o outro, não deixando que a terra se acumulasse sobre as suas costas, mas caísse sobre os seus pés. E quanto mais os funcionários lançavam areia sobre aquele buraco, mais ele se lançava, a terra caía no chão, ele pisava sem parar, e mesmo cansado, não desistiu de apilar aquela terra, que caindo nas suas costas e agora sobre as suas patas, ele apilava com toda a força. À medida em que caía mais terra, ele apilava e a terra ficando dura, aos poucos ele foi subindo. E depois de horas, os homens tentando enterrá-lo, ele ali num trabalho infindo, morrendo de cansaço, mas sem desistir, foi subindo, subindo, subindo e finalmente deu um salto para fora. E os funcionários daquela fazenda puderam testemunhar a graça de um animal que não aceitou ser enterrado vivo. E pelo amor que tinha a sua própria vida, lutou até o fim e conseguiu sair daquele sepulcro que o patrão havia dado para ele, para uma vida nova. Meus irmãos e minhas irmãs, assim é a nossa vida, luta constante, terra sobre as nossas costas, areia sobre a nossa alma, mas a gente não vai desistir, porque nós temos uma meta. É assim a vida de todos nós, um grande peso imposto sobre a nossa existência, mas nós não vamos desistir, porque nós sabemos em quem nós acreditamos. Não pode haver medo, o sepulcro não é a última resposta, a ressurreição é a dádiva de Deus para a nossa vida. Vivamos a alegria dessa Páscoa e lutemos com toda a força, porque o Senhor nos deu a graça e agora só falta a nossa participação. A cruz foi vencida, o Senhor ressurgiu, alegremo-nos, aleluia, glória a Deus no céu, a vida ressurgiu definitivamente e agora o mal não pode vencer mais aquele que ele tentou matar, colocando numa cruz através dos seus seguidores. Agora é a resposta de Deus, vida, vida plena, e ela nos foi dada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.